Índia impõe penalizações à General Electric após atraso de entregas debilitar e defesa aérea do país. O governo indiano decidiu impor penalidades à General Electric O governo indiano decidiu impor penalidades ao General Electric por atrasos severos na entrega de motores que impulsionam as aeronaves leves de combate do país, de acordo com a autoridade indiana com conhecimento no assunto. A entrega dos motores F-404 para a série Tejas Light Combat Aircraft MK1 de fabricação local da Força Aérea Indiana foi adiada para março de 2025, quando deveria ter começado em 2023. Em 2021, a estatal indiana Hindustan Aeronautics assinou um acordo de 716 milhões de dólares com a General Electric para 99 motores F-404, relata Bloomberg. A mídia afirma que a força dos jatos de caça da Índia está diminuindo rapidamente à medida que o país aposenta suas antigas aeronaves da era soviética. A empresa norte-americana tem lutado com a entrega lenta de seus motores a jato globalmente. Laura Cope, CEO da fabricante, ouvido pela mídia, disse esta semana que 15 fornecedores diferentes em sua cadeia de suprimentos estão envolvidos nas interrupções. A General Electric Aerospace disse nesta terça-feira, 29 de 10 de 2024, que a indústria continua a experimentar pressões sem precedentes na cadeia de suprimentos e que a empresa está trabalhando para resolver as restrições, de acordo com a resposta por e-mail às perguntas feitas pela agência. O atraso complica os planos do premier Narendra Modi de fabricar caças de combate em casa, em um momento em que as relações do país com seus vizinhos China e Paquistão permanecem tensas. A Rússia continua sendo o maior fornecedor de equipamentos militares da Índia, embora as compras tenham diminuído nos últimos anos devido às sanções e à crescente concorrência de outros países fabricantes. Vladimir Putin realiza treinamento das forças estratégicas de dissuasão nuclear russas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu início ao treinamento das forças estratégicas de dissuasão nuclear russas, durante o qual vão ser realizados lançamentos de mísseis balísticos de cruzeiro. Putin ressaltou que o uso de armas nucleares é uma medida de último recurso para garantir a segurança do país. Segundo ele, as forças estratégicas russas já são equipadas com sistemas que permitem ultrapassar defesas antiaéreas, e a Rússia continua aprimorando sua capacidade de dissuasão nuclear. Enfatizo que não seremos arrastados para uma nova corrida armamentista, no entanto, manteremos as forças nucleares no nível de suficiência necessário, disse o chefe de Estado. O presidente russo também afirmou que a tríade nuclear permanece uma garantia de soberania do Estado, mantendo a paridade nuclear e o equilíbrio de poder no mundo, que é um fator indeclinável da estabilidade global. Em setembro, em uma reunião do Conselho de Segurança sobre dissuasão nuclear, Putin propôs discutir atualizações dos fundamentos da política do Estado no campo da dissuasão nuclear. Segundo ele, se propõe considerar a agressão de um Estado não nuclear com a participação de um Estado nuclear com um ataque conjunto à Rússia. Além disso, a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares em caso de agressão, inclusive se o inimigo usando armas convencionais criar uma ameaça crítica
Putin destacou que a Rússia sempre adotou uma abordagem altamente responsável em relação ao uso de forças nucleares, o que é uma medida extrema para proteger a soberania do país. Mídia. Submarinos nucleares russos do projeto Borei A são os melhores do planeta. Movidos à energia nuclear, os submarinos russos da classe Borei podem superar os submarinos norte-americanos em capacidade de sonar e consciência situacional, representando uma ameaça estratégica significativa, afirma o analista Brandon J. Winchester. Em recente artigo publicado no portal National Interest, o analista especializado em geopolítica e segurança nacional Brandon J. Winchester afirmou que os submarinos russos da classe Borei superam em muito os adversários norte-americanos, armados com mísseis nucleares Bulava, apresentando propulsão com bomba a jato com reator nuclear OK 650, bem como uma turbina a vapor para a operação mais silenciosa. A classe Borei representa uma ameaça sofisticada e altamente capaz, ponderou Winchester. A frota atual da Rússia inclui 4 submarinos Borei, com potencial para expansão. À medida que a marinha russa aprimora sua força submarina, o domínio naval ocidental enfrenta um desafio cada vez mais formidável sobre os mares, disse o analista. Os submarinos da classe Borei têm níveis de deslocamento menores do que a icônica classe de submarinos Typhoon russa, mas as duas classes de submarinos podem transportar o mesmo número de mísseis. Os novos submarinos do projeto Borei A podem transportar 20 mísseis, enquanto a primeira geração de submarinos da classe Borei podia transportar apenas 16. Essas embarcações são equipadas ainda com mísseis antinavio que têm um alcance de quase 63 km, uma característica fundamental para a autodefesa em uma região contestada. Se os russos produzissem mais desses gigantes, sua força submarina, que já é um concorrente significativo do Ocidente, se tornaria mais letal, afirmou Winchester. Equipado com um sistema de sonar IRIS Amphora B-055, o submarino russo supera as capacidades de sonar dos submarinos de quarta geração da Marinha dos Estados Unidos, incluindo os submarinos da classe Ohio e da classe Virginia, que formam a espinha dorsal da frota submarina norte-americana, permitindo que sua tripulação tenha maior consciência situacional. Com esse sistema, o submarino russo apresenta uma vantagem estratégica significativa sobre seus rivais. Segundo navaltechnology.com, a classe Borei foi implementada em 1996, apenas alguns anos após o colapso da União Soviética. No entanto, o primeiro submarino desta classe não atingiu o alto mar até 2009 e foi comissionado pela Marinha Russa até janeiro de 2013. O submarino Borei mais recente da Rússia foi comissionado em 2020. Pentágono começa a ficar sem mísseis de defesa aérea por envios a Israel e Kiev, diz mídia americana. Os Estados Unidos já lançaram mais de 1,8 bilhão em dólares interceptadores desde que a guerra em Gaza começou e seguem um contínuo fluxo de armamento para a Ucrânia, levantando questões sobre a prontidão do Pentágono em responder às guerras contínuas e há um possível conflito no Pacífico, escreve o The Wall Street Journal nesta terça-feira, 29 de 10 de 2024. De acordo com a mídia, os interceptadores estão se tornando rapidamente a munição mais procurada durante a crise crescente no Oriente Médio, com a escassez podendo se tornar ainda mais urgente após os ataques entre Israel e Irã na última semana. Os mísseis padrão, que geralmente são lançados de navio e vêm em vários tipos, estão entre os interceptadores mais comuns que os Estados Unidos usaram para defender o território israelense de ataques de mísseis iranianos e são essenciais para impedir ataques russos a navios ocidentais do Mar Vermelho. Segundo o jornal, citando autoridades dos Estados Unidos, o exército norte-americano lançou mais de 100 mísseis padrão desde o ataque do Hamas em outubro de 2023 a Israel. Os Estados Unidos não desenvolveram uma base industrial de defesa destinada a uma guerra de atrito em larga escala na Europa e no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que atendem aos seus próprios padrões de prontidão. Em ambas as guerras são conflitos prolongados, o que não fazia parte do planejamento de defesa dos Estados Unidos, analisou Elias Yosif, membro e vice-diretor do Programa de Defesa Convencional do
no Stimson Center, em Washington. O jornal reporta que o Departamento de Defesa diz que não divulga publicamente seus estoques porque as informações são confidenciais e podem ser aproveitadas pelo Irã e seus representantes. Desde que a guerra entre o Hamas e Israel começou no ano passado, navios dos Estados Unidos lançaram mais de 1,8 bilhão de dólares em interceptadores para impedir que o Irã e seus representantes atacassem Israel. E navios que viajassem pelo Mar Vermelho, de acordo com a Marinha estadunidense, a força frequentemente lança 2 interceptadores para cada míssil, ao responder a ataques essencialmente como uma apólice de seguro para garantir que o alvo seja atingido. Um único míssil padrão pode custar milhões de dólares, tornando-se uma maneira cara de se defender contra armas de fabricação iraniana que custam muito menos. Essas são munições realmente caras para bater alvos outros de baixa qualidade, e cada uma que eles gastam leva um mês para ser substituída a um custo muito alto, disse um funcionário do Congresso. Por exemplo, os Estados Unidos lançaram uma dúzia de mísseis padrão durante o ataque de mísseis do Irã contra Israel em 1º de outubro, além de empregar os sistemas de defesa aérea, mas as forças norte-americanas e israelenses deixaram passar alguns dos 180 mísseis iranianos, que sabiam que não atingiriam locais valiosos para preservar seus estoques de interceptadores, disseram autoridades ouvidas pela mídia. No início deste mês, na preparação para o ataque retaliatório de Israel ao Irã, o Pentágono implementou o sistema THAAD em Israel, um movimento que permite aos Estados Unidos usar interceptadores além dos mísseis padrão para reforçar as defesas de Israel. O Pentágono também moveu sistemas adicionais de defesa de mísseis Patriot para o Oriente Médio, o que exigiu a troca do número limitado de baterias que ele tem em estoque para também atender à demanda na Ucrânia. O uso pesado de armas como interceptadores no Oriente Médio também está colocando em risco a capacidade do Pentágono de lutar no Pacífico, disse Mark Montgomery, contra-almirante aposentado e agora diretor sênior da Fundação para a Defesa das Democracias do Centro de Estudo Conservador em Washington. Estamos gastando um ano de mísseis padrão. Esses são mísseis padrão que supostamente fazem parte do nosso rearmamento para a China. Então 100% nós, mais uma vez no Oriente Médio, atrasamos a prontidão da Marinha para executar a operação em Pacífico, afirmou Montgomery, entrevistado pela mídia. Após navio alemão, embarcação da Marinha Francesa passa pelo Estreito de Taiwan, provocando China. Um navio da Marinha Francesa passou pelo Estreito de Taiwan, informou o Ministério da Defesa da AN na manhã desta terça-feira, 29 de 10 de 2004, na mais recente missão pela hidrovia estratégica realizada por um país ocidental. A pasta de taiwanesa disse que o navio francês não identificado entrou no estreito na noite de segunda-feira, 28 de 10 de 2004, navegou em direção ao norte. O exército de Taiwan monitorou a embarcação, acrescentou o Ministério, observando que a situação estava normal, segundo a Reuters. Na segunda quinzena de setembro, navios de guerra da Alemanha fizeram a primeira travessia deste tipo em 2 décadas, demonstrando a determinação de Berlim de apoiar aliados ocidentais em um momento de tensão crescente entre Taipei e Pequim. A Marinha Francesa já cruzou o estreito anteriormente, inclusive no ano passado. A Marinha dos Estados Unidos, ocasionalmente acompanhada por navios de países aliados, transita pelo estreito cerca de uma vez por mês. A China, que reivindica Taiwan, encenou os jogos de guerra ao redor da ilha no início deste mês. Pequim vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. A ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser mantendo laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Kremlin diz que fábrica da Rheinmetall na Ucrânia é alvo legítimo para as tropas russas. A fábrica do consórcio militar alemão Rheinmetall, lançada na Ucrânia, é um alvo legítimo das tropas russas, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, nesta terça-feira, 29 de 10 de 2024, respondendo a uma pergunta sobre se a fábrica da Rheinmetall é considerada um alvo legítimo para a Rússia. Peskov respondeu: claro que sim, como qualquer outra instalação de defesa em território ucraniano. Na semana passada, o chefe do consórcio alemão, Armin Papager, anunciou que a primeira fábrica da Rheinmetall na Ucrânia foi inaugurada e a segunda está prestes a entrar em operação. Segundo Papager, a fábrica atende atualmente veículos blindados e tanques, mas até o final deste ano está previsto o lançamento da montagem de veículos blindados de combate Lynx,
No total, a empresa espera construir 4 fábricas em território ucraniano. Anteriormente, Papagen afirmou em entrevista que a Ucrânia continuará a armar-se e aumentar as reservas de munições e equipamentos, mesmo no caso de uma solução pacífica para o conflito. A Rússia continua uma operação militar especial na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, cujos objetivos, segundo o presidente russo Vladimir Putin, são proteger a população do genocídio do regime de Kiev e enfrentar os riscos à segurança nacional que representa o avanço da OTAN para o leste. A Ucrânia é apoiada militarmente por 32 países do bloco de guerra, liderada pelos Estados Unidos e composto pela maioria dos países da União Europeia. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, os Estados Unidos e a OTAN participam diretamente do conflito com o fornecimento de armas e a formação de militares ucranianos nos territórios da Inglaterra, Alemanha, Itália e outros países. O Kremlin afirmou que a política ocidental do fornecimento de armas à Ucrânia contribui para as negociações russo-ucranianas e só terá um efeito negativo. O general do exército ucraniano explica por que a linha de frente ucraniana colapsou. A linha de frente das tropas ucranianas entrou em colapso sob a investida das forças armadas russas devido à gestão desequilibrada, a fadiga do pessoal e a falta de reservas, disse o coronel-general do exército ucraniano Dmitry Marchenko. Durante os últimos meses, as tropas russas têm avançado especialmente bem, afastando cada vez mais as posições ucranianas e libertando muitos povoados e cidades. Não revelarei um segredo militar se disser que nossa frente está desmoronando. Em primeiro lugar, falta de munição, de armas. Em segundo lugar, são as pessoas. Não há reabastecimento. As pessoas estão muito cansadas. Simplesmente não conseguem manter as linhas em questão. E em terceiro lugar é o desequilíbrio da administração, disse o executado ucraniano Borislav Bereza. Marchenko disse não entender a razão de Kiev estar priorizando enviar suas tropas à direção de Kursk, em vez de outras zonas problemáticas. A invasão da região russa de Kursk não faz sentido, segundo ele, por precisar de inúmeros recursos para manter lá os militares. O coronel-general também acredita que a Ucrânia deve contar com apenas si mesma, não com a assistência ocidental. Ele criticou o chamado plano de vitória do atual líder ucraniano Vladimir Zelensky, que inclui o pedido de aumento de ajuda militar ocidental para a Ucrânia. Ninguém nos deve nada. Qualquer líder normal, qualquer presidente normal pensa em primeiro lugar em seu próprio povo, não no povo de outras pessoas. Os líderes de outros países não vão piorar as coisas para seu povo, acrescentou Marchenko. Mas um problema da Ucrânia, ele chamou, é a corrupção nos mais altos órgãos militares que levou à ruptura da ordem de defesa em 2020 e 2021. Analista. A agitação na Geórgia integra plano ocidental para usar vizinhos da Rússia em guerra híbrida. Milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do prédio do parlamento em Tiflis na noite de segunda-feira, 28 de 2024, em meio a alegações da oposição de que as eleições parlamentares de sábado foram fraudadas. Na segunda-feira, 29 de 2024, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, anunciou que os Estados Unidos se uniram aos apelos para observadores internacionais e locais para uma investigação completa de todos os relatos de violações relacionadas às eleições. De acordo com o analista especialista em política do Cáucaso, Stanislav Tarasov, a estratégia não é nova e foi criada para pressionar o partido governante a se tornar mais maleável aos interesses ocidentais. Os Estados Unidos e a União Europeia queriam criar um pacote completo de situações de conflito, Moldávia, Geórgia e Ucrânia, e jogar esses jogos como um grande mestre em vários tabuleiros, cedendo em alguns lugares e atacando em outros, disse Tarasov. A Geórgia pode esperar mais pressão do Ocidente, incluindo sanções, se o governo do Partido do Sonho georgiano mantiver sua independência em política externa e interna, acrescentou Tarasov, apontando para a improbabilidade de o Ocidente conseguir derrubar o partido que conquistou quase 54% dos votos e reuniu assentos suficientes para formar um novo governo. Tarasov acredita que as alegações de fraude e manipulação da oposição podem não ter como objetivo derrubar o governo, mas forçá-lo a aceitar membros da oposição em uma coalizão para erodi-lo por dentro. Neste caso, o plano não visa tanto desestabilizar a situação doméstica, mas é uma abordagem tecnológica puramente política projetada para forçar a Georgia Dream a aceitar a ideia de uma coalizão, disse Tarasov.
Uma vez lá dentro, a oposição pode bloquear certas políticas, incluindo projetos regionais econômicos e de infraestrutura, como o corredor de transporte norte e sul, que permitiria que Tbilisi escapasse completamente do controle político e econômico do Ocidente, de acordo com o analista. Eles imporão sanções, eles não podem muito bem enviar as forças armadas ou algum corpo expedicionário primeiro. Eles os alimentam com alguns investimentos, então eles impõem sanções. Primeiro eles abrem um regime de vistos, então eles impõem proibições e assim por diante. Este é o esquema primitivo na versão americana do governo colonial sendo implementado em relação à Geórgia, afirmou o observador. O analista acrescentou que os americanos entendem que não podem segurar a Geórgia, mas podem desestabilizar a situação na região por meio disso. É isso que eles estão fazendo, é uma operação de contenção, resumiu. China alerta Estados Unidos para contramedidas resolutas após a aprovação de venda de 2 bilhões em dólares em armas a Taiwan. O Ministério das Relações Exteriores da China prometeu no sábado 26 de 10 de 2024 tomar contramedidas resolutas necessárias para defender firmemente a soberania nacional, a segurança e a integridade territorial, após os Estados Unidos aprovarem quase 2 bilhões em venda de armas para a ilha de Taiwan. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que o Departamento de Estado havia aprovado 2 bilhões em venda de armas para Taiwan, incluindo o Sistema Nacional Avançado de Mísseis NASAMS e sistema de radar. O sistema NASAMS foi testado em um batalhão na Ucrânia e representa um aumento significativo nas capacidades de defesa aérea que os Estados Unidos estão exportando para a ilha, conforme a demanda pelo sistema aumenta, segundo a Reuters. Entretanto, o especialista militar chinês e comentarista de TV Zhong Ping disse ao Global Times no domingo 27 de 10 de 2024 que o sistema é projetado principalmente para interceptar mísseis de cruzeiro, portanto, sua capacidade de interceptar mísseis balísticos é muito limitada. Especialistas chineses disseram que essas vendas de armas vinculadas às vendas de armas dos Estados Unidos ao exercício. Especialistas chineses disseram que essas vendas de armas vinculadas às vendas de armas dos Estados Unidos ao exercício do Exército de Libertação Popular da China revelam a intenção de Washington de extorquir economicamente a região de Taiwan por meio de venda de armas, ao mesmo tempo que beneficia os traficantes de armas norte-americanos que podem lucrar com a escalada das tensões. Para o pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Lu Xiang, a mídia ocidental tentou fazer uma narrativa falsa de que a tensão em torno do Estreito de Taiwan é criada pelo continente chinês. Para eles, são os Estados Unidos que têm aumentado as tensões em regiões como Ucrânia e Oriente Médio e se beneficiado da situação, observando que os Estados Unidos pretendem transformar o Estreito de Taiwan em um barril de pólvora, uma vez que os Estados Unidos violaram repetidamente seu compromisso de não apoiar a independência de Taiwan, especialmente ao aprovar a venda de armas para a região. O especialista acrescentou ainda que as capacidades operacionais militares demonstradas pelo Exército de Libertação Popular da China durante os exercícios recentes no Estreito de Taiwan não serão prejudicados pelo armamento que os Estados Unidos venderam para a ilha. Isso prova mais uma vez que a maior ameaça a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan e o maior sabotador do status quo na região são as atividades independentistas de Taiwan e o apoio conivente de forças externas lideradas pelos Estados Unidos, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jiang, em uma entrevista coletiva em 18 de setembro. Estados Unidos e Taiwan iniciarão negociações para acordo de dupla tributação, anuncia Tesouro americano. Os Estados Unidos e Taiwan iniciarão negociações nas próximas semanas para trabalhar em um acordo para abordar questões de dupla tributação,
informou o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos nesta terça-feira, 29 de 10 de 2024. Ambos os lados disseram que tal acordo promoverá mais investimentos e TPI há muito tempo pressiona por isso. A medida foi anunciada quando um diplomata sênior norte-americano que ajuda a administrar os laços com Taiwan chegou à capital taiwanesa hoje, segundo a Reuters. Os países norte-americano e asiático não têm relações diplomáticas formais, então a falta de um acordo tributário significa que empresas e indivíduos taiwaneses são tributados sobre sua renda pelo governo dos Estados Unidos e de Taiwan. O Departamento de Tesouro diz que a ação se baseia em iniciativas do Congresso e que o governo trabalhará para aprovar um acordo. Um acordo tributário abrangente proporcionará benefícios essenciais tanto para os Estados Unidos quanto para Taiwan. Em particular, a estação apoiará os objetivos do CHIPS e do Science Act de fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos de semicondutores, criando empregos e incentivando investimentos em instalações de fabricação de semicondutores nos Estados Unidos, disse o órgão. O departamento também acrescentou que isso reduzirá as barreiras de dupla tributação para novos investimentos de Taiwan nos Estados Unidos e vice-versa, especialmente para pequenas e médias empresas que são cruciais para um ecossistema completo de semicondutores. A medida com certeza irritará Pequim, que vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. A ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser mantendo laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Investimento bilionário saindo do papel. Nova obra de construção de ferrovia promete 68 mil empregos no Rio de Janeiro e injetar 2,5 bilhões na economia fluminense. Imagine uma obra capaz de revolucionar a economia do Rio de Janeiro, criando 68 mil novos empregos, movimentando mais de 2 bilhões e conectando o Estado a novas possibilidades de crescimento. Esse é o impacto do investimento bilionário prometido pela Estrada de Ferro 118, a ferrovia que pode transformar a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento regional. O investimento bilionário no mega projeto de transporte da ferrovia 118 é uma injeção de progresso para o norte fluminense e uma promessa de renovação para o Estado. Quer saber como essa obra grandiosa pode mudar a vida de milhares de pessoas? Pergunta. Então acompanhe. Com a ferrovia 118, o Rio de Janeiro se prepara para a revolução do transporte ferroviário. Essa nova linha conectará o porto do Açu em São João da Barra à malha ferroviária nacional, a unir as regiões norte do estado com outros centros econômicos. A ferrovia promete facilitar o escoamento de mercadorias e impulsionar setores estratégicos. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIJAN, o projeto tem potencial para adicionar 2,5 bilhões ao PIB local, fortalecendo ainda mais a infraestrutura regional e nacional. Além disso, a criação de milhares de empregos diretos e indiretos é um dos pontos centrais dessa iniciativa. Com a Estrada de Ferro 118, o total dos salários pagos aos trabalhadores envolvidos no projeto poderá somar até 1 bilhão, elevando a renda das famílias na região. Esse aumento na renda terá um impacto positivo para o comércio e os serviços locais, pois com mais dinheiro circulante, a economia regional se fortalece, gerando benefícios econômicos para toda a comunidade. A FIJAN calcula que o Estado arrecadará aproximadamente 457 milhões em impostos federais e estaduais com essa obra, gerando importante retorno financeiro e investimentos para a região e o país. Com esses números promissores, o impacto econômico é claro. Para garantir o avanço dos investimentos no megaprojeto, a FIJAN Norte organizou uma reunião crucial em setembro com representantes civis e autoridades públicas. O objetivo foi reforçar a importância da ferrovia 118 e assegurar que os recursos financeiros sejam usados na construção da ferrovia.
Assim, a FIJAN assinou um documento dirigido à Agência Nacional de Transportes Terrestres, defendendo a destinação de verbas dos investimentos devolvidos pela Ferrovia Central Atlântica ao governo federal para o financiamento da Ferrovia 118. Com o suporte desses fundos, o projeto pode caminhar sem interrupções. Esses investimentos da FCA devolvidos ao governo em 2013 incluem mais de 153 km de linhas ferroviárias do Rio de Janeiro. Atualmente, apenas 41 km estão operacionais, correspondendo a menos de 5% da malha cedida à FCA. A utilização dessas linhas antigas, somadas à construção de novos trechos, permitirá uma expansão significativa da infraestrutura ferroviária no Estado. Outro ponto destacado é a mobilização de autoridades da sociedade civil em apoio ao projeto. Francisco Alberto de Siqueira, presidente da FIJAN Norte, enfatizou que a colaboração entre o governo e a população é essencial para que a Ferrovia 118 se concretize. Ele defende que parlamentares estaduais, federais, prefeitos e lideranças locais trabalhem em conjunto para superar os desafios, garantir os benefícios e investimentos econômicos que a ferrovia trará para o Rio de Janeiro. A presença de autoridades locais, como secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos, Felipe Kunst, reforça a relevância do projeto para toda a região norte do estado. Ele representou o prefeito Vladimir Garotinho na assinatura do documento enviado à ANTT, reafirmando o compromisso dos municípios em apoiar a ferrovia. Outros representantes de cidades vizinhas também participaram, demonstrando a união regional em prol da construção da Ferrovia 118. Além de criar empregos e gerar investimentos, a Ferrovia 118 fortalecerá o papel do Porto do Açu, segundo o subsecretário de Mobilidade de Campos, Sérgio Mansur. A ferrovia torna-se cada vez mais estratégica para atender a crescente demanda de cargas na região. Em setembro, o movimento de mercadoria na região já mostrava sinal de aumento, indicando o valor que uma infraestrutura de transporte ampliado pode agregar à economia. A operação da Ferrovia 118 representou ganho logístico para o estado do Rio de Janeiro. Com essa obra, a infraestrutura ferroviária regional será integrada à malha nacional, melhorando o transporte de cargas, aumentando os investimentos e a competitividade no setor industrial. Esse projeto oferece uma oportunidade única de revitalização da malha ferroviária do estado, posicionando o Rio de Janeiro como importante polo logístico e econômico. Os segredos por trás da misteriosa base militar dos Estados Unidos. Afinal, por que os americanos estão tão interessados nessa pequena ilha? Pergunta. Os Estados Unidos estão sempre envolvidos em teorias da conspiração e em assuntos secretos quando o assunto são as Forças Armadas do país. Em uma dessas conspirações, trata-se da base militar em Diego Garcia, uma ilha de apenas 44 km², localizada no Oceano Índico, pertencente ao território inglês e administrado pela Inglaterra. A base utilizada tanto pelo poder militar americano quanto inglês, abriga uma base estratégica usada para operações de vigilância, inteligência e projeção de poder na região da Ásia-Pacífica e do Oriente Médio. No entanto, para os teóricos da conspiração, a base tem outros propósitos para ambos os governos. Descubra mais a seguir. A base em Diego Garcia inclui uma grande pista de pouso capaz de receber bombardeiros de longo alcance, como o B-52, aviões de reabastecimento, além de instalações para submarinos, instalações de comunicação, armazenamento de combustível e um porto para navios militares durante conflitos, como a Guerra do Golfo. A base foi amplamente usada como ponto de apoio para operações aéreas e navais. A ilha de Diego Garcia está situada no meio do Oceano Índico, entre a África e a Ásia, o que permite aos Estados Unidos um acesso rápido a pontos críticos como o Golfo Pérsico, o Mar da Arábia e o Oceano Pacífico. Essa localização permite que os Estados Unidos monitorem movimentações militares e comerciais na região, incluindo controle sobre rotas de transporte de petróleo e outras mercadorias que cruzam o Oceano Índico. Com as tensões geopolíticas na região, a base tem sido essencial para a projeção de poder dos Estados Unidos para garantir a segurança nas rotas marítimas. A construção da base militar foi cercada de controvérsias.
Entre as décadas de 1960 e 1970, os habitantes nativos de Diego Garcia, conhecidos como chassocianos, foram desalojados e, à força, pelo governo inglês para abrir caminho para a base. Desde então, esses ex-moradores têm lutado pelo direito de retornar às ilhas, com o caso sendo levado a tribunais internacionais e à ONU, que já manifestaram a favor dos direitos chagossianos. Segundo o relatório publicado em 1975 pelo jornal Washington Post, o caso foi descrito como um sequestro em massa. Já em 2009 foi publicado o livro Island of Shame, The Secret Story of the US Military Base on Diego Garcia, Ilha da Vergonha, a história secreta da base militar dos Estados Unidos em Diego Garcia, em tradução livre. Escrito por Dave Vine, o livro conta com detalhes da verdade de como os Estados Unidos conspiraram com a Inglaterra para expulsar à força os povos indígenas de Diego Garcia. Quando foi ocupada a ilha de Diego Garcia, foi completamente fechada para terceiros. Com isso, apenas militares americanos e ingleses tinham acesso ao local. Isso resultou em inúmeras teorias e conspirações sobre o que de fato acontece por lá. Em 2008, a revista Time publicou uma reportagem afirmando que prisão secreta da guerra ao terror existiu na ilha entre os anos de 2002 a 2006. No entanto, as autoridades dos Estados Unidos negaram as acusações. O mesmo artigo ainda sugeriu que Diego Garcia funcionava como uma base secreta para si, que os Estados Unidos prendiam e interrogavam suspeitos de alto valor no local. Outro mistério que deixou a ilha em evidência e sob os holofotes dos teóricos da conspiração foi o voo 370 da Malaysia Airlines, que partiu do aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, em 8 de março de 2014, com destino a Pequim. A China, porém, após 40 minutos de voo, a aeronave desapareceu dos radares. Alguns teóricos sustentam a ideia de que o avião foi sequestrado e pousou na base militar. Essa tese é reforçada pelas supostas mensagens enviadas pelos passageiros aos seus familiares, por meio de aplicativos de mensagem, dias depois do desaparecimento do avião. Já outras teorias reforçam a ideia de que a aeronave foi abatida no ar ao entrar no espaço aéreo restrito da ilha. Até hoje, o caso segue sem uma resolução. Pentágono revela novo plano para energizar o setor de defesa dos Estados Unidos. O Pentágono publicou um segundo e mais detalhado plano para revigorar a indústria de defesa americana este ano, incluindo as armas que considera mais cruciais para deter a China. O plano de implementação divulgado na terça-feira baseia-se em uma estratégia publicada em janeiro que descreveu como o setor de defesa dos Estados Unidos definhou e como o Pentágono quer revitalizá-lo. A contratação da DIB, Base Industrial de Defesa Tradicional, foi um processo de uma geração e exigirá outra geração para modernizar a base industrial de defesa, diz a estratégia. Melhorar o setor de defesa dos Estados Unidos se tornou uma das principais prioridades do governo Biden. A guerra na Ucrânia, a pressa do Pentágono em defendê-la, expôs o quão frágeis as cadeias de suprimentos e a força de trabalho da indústria se tornaram. Enquanto os Estados Unidos tentavam aumentar sua produção de armas essenciais, seus fornecedores não conseguiam acompanhar o ritmo. Os atrasos preocuparam muitos dentro do Departamento de Defesa, que teriam ainda mais dificuldades em um conflito com a China, que tem um setor manufatureiro muito maior que o dos Estados Unidos, inclusive em áreas importantes como a construção naval. O plano divulgado na terça-feira foi prometido e adiado por meses. As autoridades do Pentágono primeiro disseram que ele sairia no final do inverno ou início da primavera. Depois disseram que seria publicado no verão. Em um briefing com repórteres na terça-feira, as autoridades que lideram o esforço disseram que ele ainda não está completo. Uma parte classificada com métricas mais específicas provavelmente será divulgada antes do fim do ano, disse Laura Taylor Cayley, chefe de política de base do chefe do Pentágono. Do jeito que está, o plano lista 6 áreas prioritárias.
desde dissuadir um conflito com a China até fortalecer cadeias de suprimento frágeis. Esse primeiro objetivo, o mais importante, listado no plano, dependerá da capacidade dos Estados Unidos de construir mais submarinos e munições, duas áreas que o Pentágono tem lutado para expandir nos últimos anos. Ambas as prioridades têm o maior prazo listado no documento, exigindo mais de 5 anos para atingir essas metas. Estime o plano. Taylor Kelly disse que o Pentágono pretende atualizar esse plano anualmente para avaliar seu progresso, e que o primeiro será divulgado depois que o pedido de orçamento fiscal 2026 do presidente foi divulgado no início do ano que vem. O Pentágono consultou cerca de 60 empresas de defesa ao escrever o plano e também falou com membros da equipe dos comitês relevantes do Congresso, disse Taylor Kelly. O apoio deles, argumentou Taylor Kelly, será necessário para atingir seus objetivos, especialmente dos legisladores que ainda precisam aprovar um orçamento fiscal de defesa para 2025. Somando-se à incerteza, esta eleição presidencial dos Estados Unidos na próxima semana. Somando-se à incerteza está a eleição presidencial dos Estados Unidos na próxima semana, garantindo que a administração mudará em janeiro. A Casa Branca de Trump fez da restauração da base industrial de defesa uma das suas principais prioridades para o Pentágono, publicando sua própria avaliação do setor em 2018. Taylor Kelly argumentou que a estratégia pendurará independentemente do resultado, tendo se reunido com membros de ambos os partidos no Congresso. O feedback que estamos recebendo é que isso será uma prioridade, independentemente de quem vencer na próxima semana, disse ela. Emboscados e mortos, militares dos Estados Unidos abatidos em operações na guerra na Ucrânia. Forças especiais russas emboscaram e exterminaram a equipe de militares ocidentais que trabalhavam sob a bandeira ucraniana, que se infiltraram na fronteira. A informação foi veiculada por sites russos como Pravda. Segundo informado por autoridades russas, os militares mortos seriam dos Estados Unidos e do Canadá. As tatuagens militares indicam que podem ser operadores de forças especiais da ativa, na ativa ou na reserva. Um dos mortos foi identificado como fuzileiro naval norte-americano Coren John Nall Rock. Segundo Pravda, ele seria membro de um grupo de sabotagem. Ele foi eliminado anteontem como parte de um grupo de sabotagem inimigo na fronteira da região de Bryansk. Decisão histórica. PetroChina anuncia fechamento de sua maior refinaria na China em meio a uma pressão por segurança e avanço da energia limpa, encerrando era de 410 mil barris por dia. PetroChina, uma das maiores estatais de petróleo da China, anunciou que encerrará as atividades de sua maior refinaria no país em 2025. De acordo com fontes anônimas divulgadas pela Reuters, a refinaria de Dalian, localizada no norte da China, opera atualmente com a capacidade de 410 mil barris por dia, representando cerca de 3% da produção total de refinarias chinesas. A decisão ocorre após anos de discussões sobre a relocalização da unidade para uma área menos populosa.
A refinaria de Dalian, situada em uma área densamente habitada da cidade homônima, já foi alvo de pressão das autoridades municipais para ser transferido para um local mais seguro. O histórico de incidentes fatais na unidade, acumulados ao longo da última década, reforçou a decisão da Petrochina de desativar a planta e considerar uma operação em menor escala em uma nova localidade. Como parte do processo de encerramento, a Petrochina já reduziu em aproximadamente metade a capacidade de processamento da refinaria de Dalian, passando para 210 mil barris diários. Em 2021, a empresa chegou a um acordo com as autoridades de Dalian para construir uma nova refinaria de 200 mil barris por dia na ilha de Changjing, em uma área destinada a instalações de refino e petroquímicas. No entanto, a decisão final de investimentos ainda não foi tomada. O fechamento da planta ocorre em um momento desafiador para as refinarias chinesas, que enfrentam o excesso de capacidade e uma demanda reduzida por combustíveis rodoviários. O uso crescente de veículos elétricos e caminhões movidos a gás natural e perfeito tem impactado a procura por diesel e gasolina, enfraquecendo as margens de refino do país. Além disso, o aumento do uso de GNL em veículos pesados e a crise no setor imobiliário chinês tem pressionado negativamente a demanda por diesel. A queda nas projeções de crescimento de consumo de petróleo coloca em alerta os planos de expansão de grandes refinarias na China, que ainda lidera as importações globais de petróleo. Analistas avaliam que o encerramento da refinaria de Dalian reflete não apenas uma mudança na demanda por combustíveis fósseis, mas também uma adaptação gradual ao futuro energético mais sustentável e menos dependente do petróleo na China. Cúpula do BRICS é evento mais importante do que o G7 e o G20, diz analista australiano Gerry Gray, colunista da revista independente australiana Pearce Intelligence. Descreveu a cúpula do BRICS como um evento mais importante globalmente do que as cúpulas do grupo dos 7 e do grupo dos 20. De acordo com seu artigo publicado na terça-feira, 29 do 10 de 2024, a 16ª cúpula do BRICS em Kazan, realizada de 22 a 24 de outubro, é ocultada de propósito pela mídia ocidental. A mídia afirma que mais de 20 países participaram da cúpula em Kazan, mas não menciona que, na verdade, havia 36 países presentes. Mas mais de 20 deles enviaram seus líderes, tornando o BRICS pela primeira vez mais importante globalmente do que o G7 e o G20, escreveu Gray. Ele ressalta que, enquanto o rei britânico Charles III está em uma reunião da Comunidade das Nações como líder da organização, que junta o Reino Unido e quase todos os seus antigos domínios coloniais e protetoratos, os dois líderes mais importantes estavam na Rússia, sancionada inclusive pelo governo britânico. Segundo ele, o BRICS já deixou de ser um grupo de economias em desenvolvimento. Como exemplo, a Rússia votou para as 10 maiores economias do mundo, superando mesmo alguns países europeus que tinham imposto sanções contra ela. Gray disse que há uma notável falta de integridade entre os jornalistas ocidentais, e apesar de suas afirmações de que a China está isolada, a Índia não quer falar com ela e a Rússia não tem amigos. É exatamente o contrário. O BRICS é uma associação interestatal criada em 2006. A Rússia assumiu a presidência do BRICS em 1º de janeiro de 2024. Em 2025, a presidência vai passar da Rússia para o Brasil. O ano começou com a entrada de novos membros na associação, além da Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul. O BRICS agora inclui o Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. A 16ª cúpula do BRICS em Kazan, com a participação de representantes de 36 países e 6 organizações internacionais,
foi realizada de 22 a 24 de outubro. O Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pois o chefe de Estado, Luiz da Silva, teve que cancelar sua viagem um dia antes devido a um acidente doméstico. A cúpula foi o evento final da presidência russa da associação e foi realizada sob o lema de fortalecer o multilateralismo para o desenvolvimento global equitativo e a segurança.